Olá, meus amores, estou aqui de volta para falar sobre essas emoções desagradáveis. Quem precisa dessas coisas enchendo o saco da gente, né? Aquele vizinho que vem encher o saco e a gente sente raiva, ou aquela pessoa que fala mal de você e se fica envergonhado. Quem é que precisa disso? Pois é, eu hoje postei um artigo no Instagram falando sobre todas as maneiras da gente sentir as 5 emoções básicas que aparecem no filme Divertidamente. Porque aquelas emoções básicas são as únicas emoções reais, mas a gente consegue sentir aquilo em profundidades diferentes, de maneiras diferentes, porque em situações aleatórias a gente consegue pegar a situação e consegue deixar mais detalhado o que aquilo fez a gente sentir. Existe um estudo sobre isso, um estudo psicológico, que justamente indica que cada nível de emoção, seja ela considerada boa, considerada ruim, vem ajudar a gente a justamente lidar com as situações do cotidiano, com o nosso ambiente. Então, antigamente, se a gente for pensar na questão da mente reptiliana, a gente sentia medo para sobreviver. E o medo fazia o quê? Causava uma dinâmica química dentro do corpo que causava um certo estresse para a gente poder sair correndo quando o perigo acontecesse. E por muito tempo a gente viveu dessa forma, mas hoje em dia a gente vive sentada no sofá. E não precisa nem, como na minha época, levantar para mudar o canal ou aumentar o som, nem para isso a gente se levanta. Então, a dinâmica emocional é muito diferente. Existe menos esforço para uma sobrevivência física, a não ser as pessoas realmente que fazem trabalhos mais manuais. Aí tem uma outra característica. Mas para o homem da cidade, esse lidar com o dia a dia acaba acontecendo a partir das emoções e não tanto da questão física, de fazer algo para, ou precisar fazer algo para lidar com a emoção. A gente tem mais que lidar aqui dentro e menos fisicamente, é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente não precisa mais correr do perigo, a gente precisa pensar sobre o perigo e resolver o que fazer sobre o perigo. É uma outra maneira, é um outro processo completamente diferente. Então, quando a gente entra numa situação e sente alguma coisa, sente nojo, vamos dizer, que é uma que não é das básicas da alegria, da raiva ou da tristeza, a gente sente nojo daquela coisa. Ah, porque aquilo lá parece muito sujo, né? Aquilo lá, não quero chegar perto. Quando a gente olha para eu não quero chegar perto, porque aquilo parece muito sujo, entra nesse lugar, por que a coisa está assim? Por que eu estou sentindo isso? Será que aqui eu preciso fazer algo sobre aquela situação? Eu preciso limpar aquilo lá? Eu preciso chamar alguém para consertar aquilo lá? Porque eu não dou conta de consertar aquilo porque está muito sujo. Enfim, chamar o porteiro, a faxineira, o marido, o filho com o chinelo, quando vê a barata, por exemplo, né? Que muitas pessoas têm nojo. Outras pessoas têm medo da barata. E aí faz o quê? Chama os universitários para ajudar justamente nessa situação. Então, a emoção ela não é boa nem ela é ruim, ela existe. E se a gente deixa de sentir, assim, não, eu tenho que ser forte para matar barata. Mas o medo continua lá. Se você não lida com medo antes de ir lá matar barata, assim, por que eu tenho que matar barata? O que ela faz para mim? Qual que é o efeito nela na minha vida? Se eu não mato, o que ela está contando para mim sobre o meu entorno? Que o meu entorno está precisando de uma faxina mais vezes, porque baratas aparecem justamente quando tem sujeira. Enfim, esse tipo de coisa. Em vez de simplesmente ir na ação diretamente. Eu preciso matar barata, eu preciso ter coragem de matar barata. Isso só não é suficiente. Tudo à nossa volta está
comunicando. Tudo comunica alguma coisa. Então, se comunica alguma coisa, a gente absorve aquela comunicação. Boa, ruim, média, assustadora ou alegre. E quando aquela comunicação chega, a gente tem que usar isso a nosso favor. E como é que a gente usa isso a nosso favor? Quando aquela situação é desagradável. Quando é boa, pô, a gente nem lembra de fazer alguma coisa, a gente aproveita, né? A gente aproveita e existem estudos que dizem que a ação boa, aquilo que está bem, é a maior parte do tempo. E a gente só repara no que está acontecendo quando algo sai do padrão normal de tá tudo certo para o padrão, ai, que merda, né? Aquela coisa que está incomodando. Então, quando a gente entra em alguma situação que tem um sentimento desagradável, é importante a gente olhar para o sentimento e ver tudo o que aquele sentimento está comunicando para a gente. Ele está comunicando, provavelmente, que existe uma necessidade de se fazer algo sobre aquilo. Em vez de a gente dizer, não quero sentir nojo, eu vou chamar alguém para fazer isso aqui para mim. E ver o que é, estou com nojo de quê? Qual que é a da barata? O que a barata está fazendo ali? Por que a barata está acontecendo? O que eu preciso fazer para isso não se repetir? É muita informação. E a gente não se faz essas perguntas, a gente quer o resultado. Eliminar o que está desconfortável, eliminar o que está desconfortável. E eliminar o que está desconfortável não faz com que você fique apto a resolver aquilo sem que aquilo seja desconfortável. Então, como é que a gente deixa de ter medo, deixa de ter nojo da barata? Resolvendo o meu problema de barata. Porque tem gente que tem nojo, tem gente que não tem. Se é a mesma barata, será que o problema é a barata? Será que o problema é o jeito que a gente lida com a barata? Então, é o problema de como a gente lida com a barata. O que é que está dentro da gente andando e que a gente precisa resolver. Por isso que é tão importante a gente olhar para esses desconfortos, para aquilo que está incomodando, para aquilo que está ali cutucando a gente para dizer, olha para mim. Isso pode ser em forma de desconforto emocional, físico, e quando chega no físico, a gente botou tão para baixo o desconforto emocional que não consegue mais lidar com aquilo. E aquilo quer que você lide e vai virando doença. A tristeza que a gente não lida pode virar uma gripe e a gente manda para lá. Se a gente não lida com a tristeza que trouxe a gripe, pode virar uma pneumonia, pode virar um enfisema, pode virar raiva, porque eu não cuidei da minha tristeza. E você passa a bater nas portas, bater nos móveis e acaba se machucando com raiva do que está acontecendo. Então, olha quantas coisas, uma simples tristezinha que virou uma gripinha de nada, está contando para você. Então, é importante a gente lidar com. Como é que a gente lida? É sentindo. O que eu estou sentindo? E observar o que esse sentimento faz dentro de mim. O que esse sentimento impede de eu fazer. O que esse sentimento me empurra para fazer. O que meu entorno está contando que a gente passa a sentir aquilo a partir do nosso meio ambiente. Tudo isso é informação. O que as pessoas à minha volta estão influenciando nesse sentimento? O que eu estou me alimentando, tanto em comida, alimentando os meus ouvidos, alimentando a minha visão, que está alimentando esse sentimento também. Tem tantas perguntas que a gente pode estar fazendo para lidar com isso, para poder começar a caminhar de uma maneira diferente no assunto que faz você sentir aquilo lá. Então, quem precisa do sentimento desconfortável? Todo mundo. Para ajudar a gente a lidar com a vida e com o meio ambiente de uma outra forma. Ele vem como um sinal do que a gente precisa fazer. Então, eu espero que vocês se ouçam com mais carinho, com menos rigidez, falando você é uma idiota, ou você é um bobo porque uma boba porque tem medo de barata.
e vai lá ver o que acontece que você tem medo de barata, ou que você tem nojo da barata, ou que você tem coragem para matar a barata. Quando tá bom, em princípio, não é tanto o problema, mas temos problemas de desconforto, vamos olhar para o desconforto. E aí, quando a gente respira no desconforto, daí fica desconfortável um pouquinho e respira no desconforto, naquele medo. Vê onde no teu corpo aquele medo tá pulsando, ou tá pinicando, ou tá te dizendo que naquela parte do seu corpo tá pior, aquela tensão, ou aquela tristeza, aquela raiva, ou aquele nojo. Ou todas as outras emoções que estão vinculadas a isso. Que são umas 20 mais ou menos, pelo menos em cada uma. E às vezes é o contrário. É aquela situação, aquele meu sentir faz com que eu me remeta ao nojo, à tristeza, à raiva, enfim, ao nojo e à felicidade também, né? Com certeza. Ok? Então, um beijo enorme. Espero ver vocês de novo no próximo vídeo. Tchau!